Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Eu sou o professor Felipe Nogueira. Estou aqui com vocês para mais uma aula de Direitos Humanos e Sociedade. Na aula de hoje, a gente trata de um tema super importante para os direitos humanos, que são os movimentos sociais. Tema que a gente trabalha muito nas aulas de sociologia, certo? Mas que, evidentemente, estão diretamente ligados aos direitos humanos, né? O que seriam, então, esses movimentos sociais? A gente começa falando de movimentos sociais, fazendo uma citação do Schaff, que ele fala o seguinte: embora os fatores como meio ambiente, físico, população, tecnologia e desigualdade social sirvam como fontes de mudança, é o esforço coletivo das pessoas, organizado em movimentos sociais, que leva definitivamente a transformações. Pessoal, olha só. A sociedade, ela é um organismo vivo que se desenvolve o tempo todo, certo? Se desenvolve no sentido de movimento. E ela busca, dentro dos seus múltiplos grupos, né, que formam uma sociedade, sempre espaços de fala, espaços de tangência de relações, espaços de poder, certo? E isso não é antagônico à democracia, no sentido de pensar que os múltiplos grupos que existem numa sociedade buscam espaços de poder. Se isso é feito dentro das regras jurídicas, né, se isso é feito dentro da lei, é absolutamente normal que as pessoas busquem avanços dentro daquilo que elas entendem como necessário para a melhor qualidade de vida delas mesmas, certo? Para que isso, né, se materialize como algo mais palpável, mais visível numa sociedade, a gente vê as organizações dessa sociedade em grupos, certo? Para que possam, a partir dessas coletividades, reivindicar condições, expor discursos, expor demandas e assim por diante, com, certo, a parte mais significativa das transformações sociais. E esses grupos na sociedade organizados, eles vão ser, muitas das vezes, os movimentos sociais. Evidentemente que, para que haja movimentos sociais, tem que haver alguma insatisfação dentro da sociedade. Algum grupo ele deve se fazer insatisfeito, certo? Com alguma coisa que o afete e não vai, lógico, haver em momento algum, em contexto algum, uma sociedade plenamente satisfeita, certo? Até naqueles países em que há uma atenção muito satisfatória aos direitos sociais, aos direitos civis, né? São os países nórdicos, que a gente sempre cita como exemplo, alguns países da Europa ocidental, mas sobretudo aqueles países lá da Escandinávia, que têm aí índices de desenvolvimento humano extremamente altos. Até nesses países há questões que devem ser, sim, focalizadas em termos de reivindicações sociais, e se a gente for analisar, há, sim, movimentos sociais nesse país, certo? Eu não posso dizer porque há uma ótima qualidade de vida na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, na Islândia, que não vai haver motivos para que a população em algum momento se insatisfaça com algo e venha, a partir de uma organização social, motivar-se a fazer reivindicações e se instaurar ali movimentos sociais, certo? O que nós temos, então, obrigatoriamente, é mais ou menos uma relação orgânica, ou uma relação natural, que a sociedade tem consigo mesmo, de que há sempre uma insatisfação, há sempre algo contra a qual se deve lutar, para que então nós tenhamos um terreno fértil para movimentos sociais. Somente uma sociedade que pudesse se dizer plena em todas as suas demandas não teria por que, certo, se identificar ali com a necessidade da formação de movimentos sociais. Sempre que houver a necessidade de algum clamor, a necessidade de alguma reivindicação, evidentemente, estará aberto espaço para os movimentos sociais, certo? Nesse sentido, os sociólogos, eles utilizam a expressão movimento social para designar as atividades coletivas organizadas para efetuar ou enfrentar as mudanças básicas em um grupo ou em uma sociedade. Então, toda vez que houver necessidade de se efetuar ou enfrentar mudanças, né, obrigatoriamente isso fica a cargo da sociedade, que de uma forma instrumentalizada se organiza em movimentos próprios, para que então ela possa canalizar, melhor fazer
dentro dessa efetuação ou desse enfrentamento, certo? Em relação a mudanças que os atingem, que os afetem. A gente tem que considerar, né, a importância especial dos movimentos sociais, porque eles se tratam de, na verdade, empreendimentos coletivos que vão ter por objetivo definir uma nova ordem de vida. A gente pode analisar, sobretudo quando a gente verifica os direitos sociais, vamos falar aí dos direitos trabalhistas, por exemplo, que muitos desses direitos que nós temos hoje, como 13º, como férias remuneradas, como jornada de trabalho, como descanso semanal, ou repouso semanal remunerado, direitos adicionais de remuneração, como adicional de insalubridade, periculosidade, enfim, todas essas questões são frutos de lutas sociais. Que se deram dentro do campo trabalhista, que a gente está tomando como exemplo, muitas vezes por parte dos sindicatos, que se iniciam a partir de movimentos sociais. Dentro das relações, das rotinas trabalhistas, a gente tem forte a figura dos sindicatos, que nada mais são do que uma forma específica para as relações de trabalho, para os movimentos sociais. Partidos políticos nascem de movimentos sociais, certo? E isso também está relacionado a vários outros institutos sociais ou instituições da sociedade civil, como instituições religiosas, instituições esportivas, certo? Instituições culturais. Todas essas, elas podem dar ensejo a movimentos sociais que vão, a partir de suas lutas, avançar, certo? No êxito de suas agendas, para que aí a gente tenha o quê? O alcance de direitos. Para que até que sejam atendidas as demandas desses grupos, nós tenhamos o quê? Pelo menos a atenção a essas demandas, para que quando há, de fato, né, a consagração, o êxito dessa luta, nós temos o quê? Nós tenhamos o quê? Direitos. Então, os direitos trabalhistas são frutos de movimentos sociais, depois sindicatos e depois até partidos políticos. Certo? Se a gente for analisar, sobretudo, os partidos progressistas, eles nascem de movimentos sociais e mesmo depois da sua forma institucionalizada, enquanto partido político, que está no campo instituído do poder, está no Estado, ocupando cargos de gestão, nós vamos ver que há ali uma ligação sempre constante com os movimentos sociais. E para a pauta de movimentos sociais, existe a maior multiplicidade temática que nós possamos entender. Há movimentos sociais que reivindicam o quê? Questões de gênero. Há movimentos sociais que reivindicam questões de moradia, né? Direitos sociais, questões de saúde, questões culturais, religiosas, né? Questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas ao direito da criança e do adolescente, questões ligadas a outros direitos que vão fazer com que, havendo óbice ou pretensões resistidas entre o que oferece o Estado ou a própria sociedade e esses grupos que formam os movimentos sociais, tem como resultado a luta, tem como resultado o enfrentamento, tem como resultado a busca constante por espaços maiores de poder. Em muitos países, isso até nos Estados Unidos, que eu estou falando de uma democracia capitalista, né, a pátria do capitalismo, os movimentos sociais eles tiveram um impacto muito importante na história e a evolução da estrutura social dependeu diretamente da atuação desses movimentos. A gente pode considerar, por exemplo, os atos abolicionistas. A gente não pode achar, porque muitas vezes foi ensinado para a gente na escola, que a abolição da escravatura no Brasil, por exemplo, né, que foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, ela se deu simplesmente do dia para a noite. O Império acordou com vontade de libertar os escravos, o imperador não estava, a princesa regente assumiu então aquele dever e foi lá e assinou a Lei Áurea, a menor lei, né, da história do Brasil. Né, está abolida a escravidão, revoga-se todas as disposições contrárias. Esse é o texto da Lei Áurea, né, que até hoje a gente não sabe se foi assinado ou não com uma caneta de ouro. Mas o que houve ali foi uma sequência histórica de movimentos sociais abolicionistas que pressionavam não só o Estado na figura do imperador, mas também que pressionavam que as oligarquias da agricultura, do latifúndio no Brasil, que eram grandes partidárias da escravidão, porque sabiam que tinham ali uma mão de obra gratuita, que movimentava essencialmente a economia do Brasil, certo? Então, esses movimentos abolicionistas tiveram um papel crucial na abolição,
porque isso foi um processo, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. O mesmo aconteceu com os movimentos sufragistas, certo? Quando houve, por exemplo, a possibilidade de eleger pessoas no Brasil, né? Evidentemente, quando houve ali o fim do absolutismo, com a ascensão de Dom Pedro I ao poder e, consequentemente, a Constituição, né, de 1824, em que pese ali na Constituição existia a figura do poder moderador, que o imperador tinha sempre a última palavra, teve-se ali uma noção, ainda que um tanto incipiente, de um Estado democrático, certo? No sentido de que a ocupação dos cargos dentro da estrutura constitucional de poder, como deputados e senadores, deveria ser por meio de eleição. Mas quem podia votar? Quem era eleitor no Brasil naquela época? Homens livres, brancos e que tivessem algum motivo de propriedade. Certo? Então, nesse contexto, os movimentos sufragistas forçaram para que houvesse o quê? Uma universalização do sufrágio, uma universalização da possibilidade de eleição, que os eleitores não fossem somente aqueles, né, brancos, livres e proprietários de terras, que fossem também mulheres, negros e assim por diante. É evidente que também foi um processo que só foi obter-se assim um resultado a partir da terceira década do século XX. Somente nos anos 30, né, do século XX é que houve a possibilidade das mulheres votar, né, delas poderem votar. Então, isso também foi um resultado da força dos movimentos sociais. Porque a gente não pode pensar que aquele que se encontra no poder, e evidentemente imbuído de todos os privilégios que o poder lhe dá, vai simplesmente ter um olhar atento ou sensível para a demanda de um grupo social e conceder aquilo de boa vontade. Não é assim que funciona. A manutenção do poder, ela depende obrigatoriamente de alianças, de cessões e concessões. Mas são as pressões sociais que vão fazer com que o status quo, né, aquele que está no poder, se modifique, se movimente, no sentido de atender com políticas públicas aquele grupo que reivindica maior atenção do Estado, maior atenção de parte da sociedade civil que domina as relações de poder. Nesse sentido, a gente teve aí também movimentos de trabalhadores, movimento dos direitos civis, ativistas contra a guerra. No caso dos Estados Unidos, houve uma forte movimentação social contra a guerra do Vietnã, certo? Nos anos 60 e 70, né? Isso associado pelo movimento hippie nos Estados Unidos, pela grande luta pelos direitos civis, né? Pela extinção das leis de segregação racial que eram vigentes, sobretudo, no sul dos Estados Unidos, né? Na divisão racial que existia de forma institucionalizada naquele país. Tudo isso, certo? Que nós temos hoje como um passado que a gente lembra e lamenta, né? Lei de segregação racial, escravidão, voto seletivo, né? Eleitores selecionados para exercer o direito de sufrágio, né? Tudo isso só se modificou porque houve movimentos na sociedade que impuseram essa necessidade ao Estado e que, se o Estado não se atentasse para isso, de fato, a gente estaria diante de quê? De um grande caos social, né? Então, a gente tem que pensar que, a cada momento que a gente abre uma Constituição, que a gente vê atenção a direitos sociais, a direitos civis, como é o caso da nossa Constituição de 88, toda vez que a gente abre uma CLT, que a gente vê, né, direitos trabalhistas, quando a gente abre leis ambientais, que a gente vê direitos, né, em relação ao meio ambiente sustentável e outras questões, a gente está diante de uma história de luta e sangue que só teve aquele êxito nessas leis que hoje vigem nas nossas vidas a partir de um longo processo de luta por meio dos movimentos sociais ao longo do tempo, certo? E é nesse sentido, pessoal, que os membros de cada um dos movimentos sociais saíram dos canais tradicionais para provocar mudanças sociais. Mas é lógico que eles tiveram uma influência notável sobre a política pública, como a gente acabou de ver, pressionando o Estado para que pudesse, então, atentar-se às demandas deles. Esses esforços coletivos, né, eles são igualmente drásticos, porque muitas vezes eles conseguem avanços a partir de rupturas. Por quê? Porque eles ajudam a derrubar regimes, como foi a derrubada do regime comunista na União Soviética, certo? Como houve a derrubada do regime militar aqui no Brasil, né? E assim por diante nós vemos as atuações dos movimentos sociais. Embora, né, esses movimentos eles pressupõem a existência de um conflito, ou seja, nenhum contexto
em que há uma satisfação total com a condição atual, seria um terreno fértil para que se pudesse verificar um movimento social, a gente pode analisar as atividades dos movimentos sociais de um ponto de vista mais funcionalista. Como assim, professor? Mesmo quando esses movimentos eles não são bem-sucedidos, eles vão contribuir para a formação da opinião pública. Em que sentido? Eles chamam a atenção para aquela questão. Olha lá, o movimento LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, é um movimento hoje que conseguiu grandes avanços na legislação em relação aos direitos dessa comunidade, dessa população, como o casamento, a união civil, a partilha de bens, certo? Direitos sucessórios, direitos previdenciários, direitos sociais, direitos patrimoniais, enfim, né? Direitos civis e direitos humanos, crime, existe crime de homofobia hoje no Brasil, entre outras questões. Mas é evidente que a luta do movimento LGBTQIAPN+, não é uma luta que vem aí das paradas gays que a gente conhece. É uma luta de muitos anos, enquanto essas populações eram totalmente marginalizadas, excluídas da esfera de direitos, que não poderiam se casar, não poderiam ser considerados em união estável, não poderiam partilhar bens, não poderiam adotar crianças, fora toda a enxurrada de preconceitos que essas populações eram obrigadas a amargar em suas vidas, que hoje ainda acontece, mas evidentemente com uma proteção maior do Estado, já que há leis que proíbem qualquer tipo de violência contra essas pessoas. Nesse sentido, durante aquele tempo que se lutava, por exemplo, pelo casamento, ou pela união civil, ou mesmo por outros direitos para a população LGBTQIAPN+, e não conseguiram, só foram conseguir há poucos anos, a opinião pública já sentia que existia aquela população, que ela reivindicava direitos, que a gente tinha que se atentar para isso. Então, mesmo que ela não conseguisse, durante 20, 30 anos de luta, o casamento ou união civil, certo? Ou a tipificação do crime de homofobia, ela já tinha a possibilidade de quê? De pelo menos virar os olhos da opinião pública para os seus problemas. No sentido de falar, nós estamos aqui e nós precisamos de direitos. Então, não é simplesmente aquele movimento que consegue emplacar a sua pauta, fazendo com que o Estado abrace aquela reivindicação e torne aquilo em direitos, que vai ser um movimento bem sucedido. Há, por exemplo, a luta do movimento sem terra no Brasil, né, do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra no Brasil, que é um movimento simplesmente de execução de direitos, porque esses direitos de reforma agrária, direito à moradia, direito à terra, já é um direito consagrado na Constituição desde 1988. Eles não estão pedindo nada que eles não tenham direito. Só que até hoje não houve reforma agrária no Brasil. Mas todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, que é um movimento que está o tempo todo lutando para que haja reforma agrária, para que acabe o latifúndio do Brasil, que haja transferência de renda, que haja transferência de terra, para que se dê o direito social à moradia, ao plantio, ao trabalho e assim por diante. Então não é porque esse movimento não conseguiu a sua pauta primordial, que é uma política de reforma agrária efetiva no Brasil, que desde 1988 que a Constituição já prevê a reforma agrária, não faz a reforma agrária, o Estado brasileiro não faz a reforma agrária, certo? Que a gente vai falar que o movimento sem terra é um movimento mal sucedido, é um movimento fracassado. Ao contrário, é um movimento que consegue avanços importantes, certo? No campo das suas reivindicações, mas que, ainda que não tenha conseguido a reforma agrária propriamente dita, torna os olhos da opinião pública para as suas reivindicações e mostra, olha, tem gente no campo que precisa de terra, que está morrendo de fome, que está sem condições de trabalho, que está sem condições de moradia, porque o Estado não cumpre o que a Constituição determina, que é o quê? Uma política efetiva de reforma agrária. Nesse sentido, a gente precisa o quê? Pelo menos saber que essas pessoas existem e que elas estão lá reivindicando os direitos delas. Ok? Nesse sentido, a gente pode analisar o quê? Primeiro, as pessoas achavam, né, as ideias da Margaret Sanger, que era uma ativista norte-americana, e outras pioneiras, né, defensores do controle de natalidade, como muito radicais. A Margaret Sanger foi uma das pioneiras do movimento feminista dos anos 60 nos Estados Unidos. Hoje, os contraceptivos, eles são o quê? Amplamente disponíveis, não só nos Estados Unidos como no Brasil. Então, aquilo que a gente achava como uma pauta absurda, nossa,
A mulher está querendo ter controle sobre natalidade, a mulher está dizendo que ela quer ter controle sobre seus corpos, sobre seus filhos, ela quer só ter os filhos que ela deseja, ela quer ter o direito, né, sobre o seu próprio corpo, né? Ela quer direito ao anticoncepcional, a remédios que possam fazer com que ela tenha relações sexuais, ela viva a sua vida sexual adulta, mas ela possa optar por não ter filhos, certo? Isso poderia soar o quê? Absurdo, né? Subversivo nos anos 60. Hoje é perfeitamente normal. Qualquer farmácia que você entrar, você vai ter a possibilidade de comprar um remédio, uma pílula anticoncepcional, certo? Embora, né, nós tenhamos aí essa situação, portanto, né, de que os movimentos sociais eles nem sempre conseguem ser bem-sucedidos, no sentido de ter, né, ao alcance total das suas pautas por parte do Estado e da sociedade, o simples fato deles existirem, reivindicarem direitos, reivindicarem demandas, eles já são aí importantes para modificações sociais, ok? E além disso, né, os funcionalistas da sociologia, eles encaram os movimentos sociais como um treinamento para os líderes da classe dirigente política. Por quê? Boa parte dos líderes políticos saem de movimentos sociais. Nosso atual presidente, ele saiu do quê? Da realidade de sindicatos. Né? E os sindicatos nasceram de quê? De movimentos sociais que reivindicavam direitos trabalhistas. Né? É presidente da República pela terceira vez um sindicalista, alguém do povo. Certo? Isso aconteceu em várias outras histórias ao longo do mundo. Nelson Mandela, na África do Sul, Lech Walesa, na Polônia, certo? Todos esses indivíduos, eles vieram dos movimentos sociais, né? Eles surgiram a partir dos movimentos sociais e alcançaram os altos postos de poder, como é o exemplo do presidente Lula, do Nelson Mandela, do Lech Walesa, entre muitos outros. O próprio Boris Yeltsin, na União Soviética, quando houve a queda, né, da cortina de ferro, então se fragmentou a União Soviética, estabelecendo ali Rússia, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, todos esses países que a gente conhece hoje, né? O Boris Yeltsin foi alçado ao poder por ser um líder de movimento social que pugnava pelo fim da União Soviética, certo? Que entendia que aquele modelo estava em colapso e que realmente precisava de uma modificação política substancial, e foi o que aconteceu, certo? E aí a gente entende sempre que uma pessoa relativamente carente, né, ela vai estar insatisfeita. Por quê? Porque ela vai se sentir oprimida em relação a algum grupo de referência adequado. Ela vai ver que ela tem menos direitos do que um outro grupo. Nesse contexto, né, os operários que vivem em casas bifamiliares, aquelas casas geminadas, muito comuns na Europa, sobretudo na Inglaterra, em pequenos pedacinhos de terra, embora eles não estejam na parte mais baixa da escala social, ou seja, eles não estão privados do direito de moradia, eles não privados do direito de terra e de trabalho, mas mesmo assim ele pode se sentir privados o quê? Em relação aos gerentes das empresas que eles trabalham, em relação aos profissionais que moram em casas suntuosas, certo? Em casas de elite. E eles vão ver que eles têm menos direitos por algum sentido. Além dessa sensação relativa de privação, né? Ou seja, eu até tenho alguns direitos, mas não todos o que aquele outro indivíduo tem, dois outros elementos eles têm que estar presentes antes da gente identificar o descontentamento canalizado para que então a gente dê aso, a gente dê possibilidade do nascimento de um movimento social. As pessoas elas precisam se sentir tolhidas em um direito, certo? Em um objetivo, e que elas merecem coisa melhor do que aquilo que elas possuem. Então elas têm que entender o quê? Eu tenho direitos a menos, né, do que determinada classe, do que determinado grupo, e eu mereço, eu sou titular também desses direitos que eu não tenho. Exemplo, a luta que aconteceu contra o colonialismo europeu lá na África, né, no século XX, a maioria das independências na América do Sul aconteceram no século XIX, né? Lá no início do século XIX, aí, entre 1820 e 1830, essa galera aqui toda da América Latina foi se tornando independente de Portugal e da Espanha. Né? Brasil foi em 1822, teve a independência do México, da Argentina e assim por diante. Na África, isso tudo aconteceu só no século XX, nos anos 50, 60. Algumas situações de independência até dos anos 70, certo? A África do Sul, por exemplo, ela pode-se dizer que se tornou independente do colonialismo inglês e holandês só lá nos anos 90, certo?
quando houve o fim do regime do apartheid, um dos regimes mais cruéis da história da modernidade, certo? Então, essa luta contra o colonialismo europeu lá na África, né, ela se intensificou quando uma quantidade cada vez maior de africanos decidiu que era legítimo ter independência política e econômica. Eles não estavam mais satisfeitos em serem subjugados pelos colonizadores. Ao mesmo tempo, né, o grupo menos favorecido, ele vai ter que sentir que não pode atingir suas metas pelos meios convencionais. Como assim? Não adianta eu querer eleger um representante, não adianta eu esperar que me deem direitos, me concedam direitos. Eu preciso ir além dos canais convencionais de participação de reivindicação, para que então eu tenha a devida atenção sobre os meus direitos, as minhas reivindicações. Essa crença ela pode ser ou não correta, tá? Mas, em ambos os casos, o grupo, né, que está ali se sentindo tolhido em direitos, ele não vai se mobilizar em um movimento social se não houver uma percepção compartilhada de que os seus membros só podem acabar com a privação de direitos que eles estão ali amargando, que está lhes incomodando, por intermédio de uma ação coletiva. O que eles têm que entender? Olha só, gente, nós aqui estamos todos no mesmo barco. Se a gente não se juntar e reivindicar os direitos que nós temos enquanto nossos, mas que não nos são concedidos, a gente não vai ter como ter uma qualidade melhor de vida. Certo? Então, isso seria os elementos essenciais para que se nasça um movimento social. Porque, essencialmente, o movimento social ele é coletivo, não há uma movimentação individual que se identifique como movimento social, certo? E dentro dessa coletividade tem que haver obrigatoriamente uma identidade de pautas, uma identidade de reivindicações. Aquilo que afeta um também afeta o outro. E aí, vencida, né, essa parte, a gente começa a falar nos novos movimentos sociais. E eu vou citar, né, Schaffer novamente, que faz o seguinte, ele fala que, ainda que no final da década de 60, os cientistas sociais europeus, eles observassem uma mudança tanto na composição quanto nas metas dos movimentos sociais que estavam surgindo na Europa, né, os quais anteriormente, né, os movimentos sociais tradicionais se concentravam basicamente em questões econômicas e eram liderados por sindicatos ou por pessoas que tinham a mesma profissão, a nova cara dos movimentos sociais saía da pauta essencialmente econômica para ter uma pauta diversificada que trabalhasse o quê? Questões sociais múltiplas. E aí entra aquilo que a gente já tratou, que é gênero, meio ambiente, direitos civis em geral, certo? No entanto, gente, se observou que nas últimas décadas, muitos movimentos sociais, eles se tornaram ativos, né? Incluindo o movimento contemporâneo das mulheres, questão de gênero, né? Que não tem raízes, né, de classe social típica, porque está muito mais afetada a questão de gênero, ou seja, basta ser mulher que você tem direitos a menos, não é que você precise ser uma mulher de classe baixa, que só assim você vai ter legitimidade de reivindicação. As mulheres, em geral, são afetadas por privação de direitos, certo? Passa-se a nova cara dos movimentos sociais, sobretudo a partir da década de 60 do século passado. Nesse sentido, a expressão novo movimento social, ou novos movimentos sociais, ela vai estar relacionada às atividades coletivas organizadas que vão abordar valores e identidades sociais, né? Além de, lógico, buscar melhores condições de vida, que é basicamente toda a pauta de todo o movimento social. Esses novos movimentos, eles podem estar envolvidos na criação de identidades coletivas, como é o caso do movimento LGBTQIAPN+, que quer criar uma identidade coletiva, né? Essas pessoas que se identificam em determinada questão de gênero, né, que se identificam a partir de uma orientação sexual, da sua sexualidade, elas buscam por identidade nas suas pautas de reivindicação. Elas querem ser reconhecidas e respeitadas pela sociedade como elas são, certo? Então, essa é a cara do novo movimento social. Muitos desses movimentos têm agendas extremamente complexas, que vão reivindicar muitas coisas diferentes, certo? E são muitas questões ali. E isso se torna cada vez mais comum no contexto dos movimentos sociais. Para a gente ter uma ideia, pessoas educadas de classe média
são representadas de maneira significativa em um desses movimentos sociais, desses novos movimentos sociais. Como é o quê? O movimento das mulheres, o movimento estudantil, o movimento do LGBTQIA+, QIAPN+, e assim por diante. Por quê? Dentro dessas pautas como identidade, liberdade, direitos civis, direitos sociais, a gente vai ter outras questões, como direitos criminais, direitos humanos, né, ligados à questão criminal, à questão penal, como você conseguir que seja incluída na lei penal brasileira o tipo de homofobia como crime, certo? Entre outras questões. Assim, amigos e amigas, os novos movimentos sociais, eles não vão ver o governo, né, o Estado, como um aliado na luta por uma sociedade melhor. Na maioria das vezes, vê justamente como um sujeito antagonista, né? Embora eles vissem, né, via de regra, a derrubada do governo como algo distante, eles não pretendem derrubar o governo, eles não pretendem uma revolução no sentido de modificar a figura do governante, do grupo que está no governo, mas eles criticam, protestam, importunam aqueles que estão na administração pública, aqueles que estão no governo, para fazer com que eles se atentem às pautas de reivindicação daqueles movimentos. E é nesse contexto aí que os pesquisadores dos movimentos sociais modernos, né, descobriram que os membros desses novos movimentos sociais, eles apresentam pouca inclinação para aceitar a autoridade estabelecida. Eles não estão ali para se submeter àquelas ordens de forma pacificamente consentida. Né? Até mesmo a autoridade científica ou técnica, ela vai ter o seu discurso questionado por esses movimentos, certo? Essa característica ela vai ficar mais evidente nos movimentos ambientais e de energia, energia nuclear. Porque muitas das vezes o discurso técnico-científico é da possibilidade, da viabilidade, por exemplo, da instalação de usinas nucleares, de energia nuclear, ou mesmo, né, de inserções no meio ambiente que possam comprometer a sustentabilidade e tudo mais. E esses movimentos, eles vão contra esses discursos. Né? Os ativistas desses movimentos, eles apresentam seus próprios peritos para que eles possam ali embasar e fundamentar, né, as suas pautas, as suas reivindicações de forma técnica, de forma argumentada. Então, você pode ir ao Greenpeace ou outros movimentos ligados ao meio ambiente, que vocês vão ver, né, uma presença grande de cientistas, de pessoas ligadas ao meio ambiente, que vão ali constantemente estar elaborando estudos, laudos, pareceres, certo? Que vão dar conta da condição do meio ambiente atual. Vão tratar sobre extinção de espécies, né? Sobre recursos hídricos, sobre as questões das modificações climáticas. Pode ter certeza que há dentro desses grupos cabeças pensantes extremamente capacitadas e preparadas para fundamentar as pautas de reivindicação desses movimentos. Isso não só nos movimentos ligados ao meio ambiente, mas nos movimentos sociais em geral, certo? Que eles não vão aceitar o discurso único de um determinado grupo que vai dizer, não há problema de instalar uma usina nuclear, não há problema de se fazer a transposição de um determinado rio, não há problema da gente instalar estação de petróleo na Amazônia, no Rio Amazonas, que seja. Vai haver briga, vai haver contestação em relação a esse discurso para que essas pautas tenham lugar, tanto no Estado quanto na sociedade civil, certo? E aí a gente passa a tratar das teorias de mudanças sociais. Vou citar Schaffer novamente, né? Que ele entende que o seguinte: o novo milênio nos dá a chance de apresentar explicações para as mudanças sociais, que definimos como uma mudança significativa com o decorrer do tempo nos padrões de comportamento e na cultura. Essas explicações, evidentemente, são um desafio no mundo diversificado e complexo no qual vivemos. Mesmo assim, os teóricos de várias disciplinas vêm tentando analisar as mudanças sociais. A gente está no contexto de mudanças sociais cada vez mais rápidas, certo? Porque nós estamos na era digital, nós estamos na era da informática. Então, todas as modificações que esse desenvolvimento tecnológico traz, eles são perceptíveis também o quê? Nas mobilizações sociais.
Hoje eu posso ter um engajamento mundial de uma pauta de reivindicação que antigamente era muito mais difícil. Para você ter ideia, existiam os fóruns sociais mundiais, né? Os fóruns mundiais sociais, que eles aconteciam de tempos em tempos em várias partes do mundo. Houve 2 vezes aqui em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de, em 2003, eu sou muito mais velho que a maioria de vocês, né? Em 2003 eu estive lá, no Fórum Social Mundial, e ali havia um encontro mundial de movimentos sociais do globo, da Terra. Então tinha pessoal do México, né, que era o movimento zapatista, tinha o pessoal do leste europeu, tinha o pessoal da África, tinha o pessoal da Ásia, tinha o pessoal da Europa, tinha o pessoal gente do mundo inteiro, cara. Gente do mundo inteiro. Hoje eu consigo ter contato com essas pessoas, independente de haver Fórum Social Mundial. Basta eu ter um smartphone na minha mão que eu tenho contato constante com todas essas pessoas, sempre está acontecendo em tempo real em vários lugares do mundo. Os fóruns virtuais, eles são constantemente alimentados por informações de pessoas que estão aí, né, em tempo real, ligadas nos acontecimentos globais e assim por diante. Isso acontece, ó, num clique. Então, as modificações, as mudanças sociais, elas vão trazer também consequências na formação dos movimentos sociais e nas suas pautas de luta. Lembremos que nós estamos o quê? Na era digital, na era da informática, isso faz toda a diferença, certo? Falemos então de resistência às mudanças sociais, né? Já caminhando aí para a parte mais de conclusão da nossa aula, né? A gente pode apresentar um tema muito importante em relação aos esforços para realizar mudanças sociais, que provavelmente a gente vai acabar encontrando resistência para esses discursos. No meio dessas inovações tecnológicas tão rápidas que eu acabei de falar para vocês, muita gente se assusta com as demandas de uma sociedade em constante transformação, né? Porque hoje a gente tem acesso àquilo que antigamente não teria. E, além disso, né, determinados indivíduos e grupos, eles têm interesse em manter o status quo, eles não querem mudanças. Sobretudo, aquela grande elite burguesa que ocupa as instâncias máximas de poder, certo? Nesse sentido, né, o Veblen, ele já trazia, né, a expressão interesses investidos para se referir àquelas pessoas ou grupos que irão sofrer no caso de uma mudança social, que vão, de fato, enfrentar obstáculos, lutas, resistências para as modificações sociais. É nesse sentido que os fatores econômicos eles vão ter um papel super fundamental na resistência às mudanças sociais. Vamos trazer um exemplo para a gente entender melhor esse contexto. Pode ser difícil, né? Por exemplo, os fabricantes atender altos padrões de segurança para os produtos que eles colocam no mercado. Os trabalhadores para a proteção do meio ambiente. Por quê? Se eu, por exemplo, exijo sustentabilidade na produção de alimentos, eu tenho que saber que produzir alimentos sustentáveis, produzir alimentos que guardem segurança ambiental, isso custa dinheiro, custa caro. Evidente que essa pauta não vai ter resistência. Ninguém está afim de abrir mão de lucro. Ninguém está afim de gastar mais para ganhar menos. Certo? E os teóricos aí do conflito, né, eles acabam nesse contexto argumentando que em um sistema econômico capitalista, onde você busca o lucro a qualquer preço, muitas empresas não vão estar dispostas a pagar, né, o preço para atender os padrões mais rígidos de segurança e também de proteção ambiental. Como os direitos trabalhistas, por exemplo, né, toda a pretensão de universalização do capital sempre vai ter nos direitos trabalhistas uma barreira, um bloqueio. Então, volta e meia, a gente se depara com o discurso, tem que flexibilizar as leis trabalhistas. Veio essa notícia falsa que o governo ia acabar com a multa rescisória do FGTS, né? 40% do saldo da conta do FGTS para aqueles empregados dispensados sem justa causa. Mentira, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. O governo, ao contrário, tem um discurso que privilegia os direitos trabalhistas. Mas toda vez que a gente se depara aí falando que direitos trabalhistas impedem o emprego, que a gente tem que flexibilizar os direitos trabalhistas porque só assim que a gente vai ter mais emprego, é justamente o discurso que atende que o interesse do empregador, o interesse do empresário, que quer pagar menos direitos para os seus empregados, para os seus trabalhadores, e, consequentemente, poder explorá-los sem limites. Obter o máximo de lucro sem ter despesa. Certo? Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, né,
As comunidades, elas também podem aí defender os seus interesses, muitas vezes em nome de quê? De proteger valores de propriedade. Né? Aí a gente se depara com a chamada abreviação, né, NIMBY, né, que é uma expressão inglesa que significa não no meu quintal, que é um grito ouvido muitas vezes quando as pessoas protestam contra aterros, prisões, instalações de usinas nucleares e até trilhas, né, para bicicletas e casarias para as pessoas portadoras de deficiência. Não querem abrir mão das suas propriedades em relação ao interesse público. É evidente que se o interesse público ele prevalece sobre o interesse privado, alguém vai ter algum tipo de mitigação ou concessão da sua propriedade privada, essa pessoa vai ser indenizada em contrapartida. Mas as pessoas não querem abrir mão em nada daquilo que é seu, mesmo que seja em favor do bem comum, do bem geral. Nesse sentido, a comunidade, né, visada, ela pode não questionar as necessidades das instalações, por exemplo, de acessos para pessoas portadoras de deficiência, mas simplesmente elas vão insistir que sejam colocados em outro lugar. Falam assim, não, aqui não quero. Olha, senhora, a gente vai ter que mexer aqui na sua calçada, e a senhora vai perder um pedaço do passeio aqui da calçada, certo? Porque a gente precisa fazer uma ciclovia. A pessoa fala, não interessa. Mas, senhora, você entende que a menor circulação de carros pode atender as necessidades ambientais? Senhora, a senhora entende que a menor circulação de carros pode ser uma questão de saúde importante, assim por diante? A pessoa não está nem aí. Né? E ela vai gritar, não, no meu quintal não, aqui na minha casa não, vai fazer em outro lugar. Então, essa atitude, ela se torna muito comum e acaba sendo quase impossível para os elaboradores de políticas públicas encontrar locais para instalações, por exemplo, de lixões, né, aterros sanitários, instalações de prisões e outros tipos de construções que atendem ao interesse público, mas que as pessoas que de alguma forma vão ser afetadas diretamente por aquela construção, elas não querem, elas não abrem mão do seu conforto ou do seu privilégio, certo? Então, gente, como os fatores econômicos, os fatores culturais, eles vão frequentemente moldar, né, a resistência às mudanças. Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Uma diferenciação entre os aspectos materiais e imateriais da cultura, no sentido de que ambos vão influenciar, certo? No caminho de um movimento social, se ele vai ser um caminho mais suave ou um caminho mais tortuoso. A cultura material, ela vai incluir o quê? Invenções, artefatos e a tecnologia. Já a cultura imaterial, ela engloba o quê? Ideias, regras, comunicação, organização social, hábitos e assim por diante. Schaffer fala o quê? Se assinala que não é possível criar métodos para controlar e para utilizar uma nova tecnologia antes da introdução de uma técnica. Ou seja, a metáfora que a gente pode fazer com isso é que as pessoas precisam ser educadas sobre as necessidades sociais dos grupos da sociedade. Elas têm que ter na sua cultura a sensibilidade coletiva, uma ideia de coletividade, certo? Por quê? Porque em certos casos, a mudança na cultura material pode tensionar as relações entre as instituições sociais. Exemplo, né? Nas últimas décadas foram criados novos meios de controle de natalidade. Famílias grandes não são mais economicamente necessárias, nem comumente aprovadas pelas regras sociais. Antigamente, ter muitos filhos garantia o quê? Muita mão de obra. Hoje em dia, as famílias têm o quê? Um, no máximo, 2 filhos. Por quê? É uma nova configuração social que atende os interesses atuais da sociedade, né? Tanto econômicos quanto culturais. Determinadas crenças religiosas, né, entre elas o catolicismo, né, o catolicismo apostólico romano, continuam incentivando o quê? Grandes famílias, desaprovando os métodos anticoncepcionais, né? Como os contraceptivos e até o aborto. No Brasil, o aborto é crime, né? Essa questão representa o quê? Um hiato, um espaço, um gap entre os aspectos da cultura material, que é a tecnologia, e da cultura imaterial, que são as ideias, as crenças religiosas. Nós estamos hoje numa realidade, né, de controle de natalidade, em que as famílias têm poucos filhos, mas as igrejas falam, não aceitamos os preservativos, os anticoncepcionais, a única forma de você controlar a natalidade dentro da sua casa é aquela famosa tabelinha. Não pode ter nenhum controle de natalidade. Então, as pessoas muito religiosas acabam indo na contramão do contexto atual das relações, fazendo famílias muito numerosas, muitos filhos, quando, na verdade, a cultura hoje é de famílias reduzidas ou até de famílias sem filhos, ok? Resumindo, para que a gente possa, então, concluir e fechar com chave de ouro a nossa aula. A gente analisou na aula de hoje os movimentos sociais e também a cidadania. Nossa intenção, né,
a partir da premissa de que o movimento social ele se refere às atividades coletivas organizadas, visando o quê? Realizar ou enfrentar as mudanças básicas em um grupo ou em uma sociedade que, de alguma forma, incomoda ou insatisfaz aquele grupo que está se insurgindo contra o status quo. As mudanças que são reivindicadas pelos movimentos sociais, né, conforme a gente verificou aqui, elas, lógico, podem sofrer resistência daqueles que se encontram no poder e não estão dispostos a sair das suas posições de privilégio, certo? Isso faz com que haja resistências tanto no Estado quanto na própria sociedade. Por quê? Porque as demandas de uma sociedade em constante transformação também são demandas constantes. Porque, como eu disse a vocês no início da aula, a sociedade é um organismo em constante transformação. Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas, a gente conclui a aula de hoje e já solicito a vocês que dêem uma olhada mais tranquila também no material depois, revejam a nossa aula, para que vocês possam ficar bem afiados nesse tema, que é um tema de extrema importância dentro do nosso curso de Direitos Humanos, ok? Convido vocês a estarem comigo na nossa próxima aula. Agradeço a presença e a atenção de todos. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!